Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celso Caldeira, professor titular em endodontia aqui da FOUSP, e vamos conversar um pouquinho sobre diagnóstico em endodontia. Na verdade, essa aula é subdividida em outras duas, em que nós falamos um pouco hoje sobre recursos semiotécnicos e depois falaremos sobre a etiopatogenia das alterações das doenças, né, tanto da polpa como do periápice. E para isso, evidentemente, que nós temos que considerar o diagnóstico talvez como a parte que mais vai exigir do profissional um discernimento, né, uma paciência, um conhecimento, para que eu chegue à conclusão mais adequada de qual problema esse paciente tem, ou qual problema esse dente tem, e a partir daí fazer um planejamento adequado, né, para que esse paciente possa ser curado dessa patologia que o aflige. E dentro dessa condição, evidentemente que eu tenho que conhecer que o meu diagnóstico endodôntico ele tem um resultado, um produto final a partir do momento que eu utilizo todos os meus recursos possíveis para chegar a essa conclusão adequada. Então, eu quero obter um diagnóstico dentro das condições de patologia que a polpa e o periápice vão se apresentar, através da utilização de meios, recursos que são específicos, às vezes, para a área endodôntica e outros na área clínica em geral. Então, nós temos aí os nossos recursos de semiotécnica, principalmente nós vamos focar mais naqueles relacionados com a obtenção de alguma resposta da polpa que nos faça chegar à conclusão do diagnóstico mais adequado. E evidentemente que tudo isso tem uma intenção maior, o porquê maior de tudo isso, ele é a condição de que eu ofereça saúde bucal para esse meu paciente como um todo, né? Recuperando esse dente, voltando ele às condições normais e a partir daí esse paciente possa seguir, né, na sua condição de saúde geral, bucal e geral, da melhor maneira possível. Para isso eu tenho que conhecer qual que é a condição de normalidade de uma polpa, né? Se a polpa está viva, está normal, como que ela vai responder a esses testes, a esses recursos que eu vou utilizar dentro do tratamento endodôntico. E, geralmente é no início do tratamento endodôntico, evidentemente, porque eu vou, a partir desse diagnóstico obtido, planejar o que eu vou fazer com esse dente, o que eu vou fazer com esse canal, né, desse meu paciente. E não só para conhecer a normalidade da polpa, como também as alterações que podem acontecer dentro da própria polpa e as alterações que podem ocorrer no periápice em função de uma mortificação, né, uma morte pulpar, e que também tem que ser bem caracterizada, identificada nesse estágio inicial. Para isso, a própria classificação das doenças da polpa do periápice que vocês podem receber adicionalmente através de um quadro que foi desenvolvido aqui dentro da disciplina, ela é baseada, essa classificação, dentro da sintomatologia que o paciente apresenta e de algum sinal que eu posso obter que pode favorecer essas minhas informações, né, que eu vou chegar ao diagnóstico mais adequado. Tenho que saber também que eu tenho que desenvolver um conhecimento para aquilo de reconhecer o que é normal ou não é normal, o que está fora desse limiar de normalidade da polpa viva, do que ela é normal, se ela tem uma patologia, normalmente uma alteração inflamatória, se essa alteração inflamatória é crônica ou aguda, reconhecer também quais são as patologias do periápice, ou seja, esse periápice ele pode estar alterado em função de uma morte pulpar, de uma necrose pulpar, e a partir daí desenvolver um abscesso, uma periodontite de caráter agudo, de caráter crônico. Tudo isso a gente vai ver com bastante calma a seguir. E dentro desse conhecimento também, é evidente que dentro desse conhecimento a gente tem que desenvolver também uma habilidade, não só no questionamento do paciente, né, sobre alguns dados extremamente importantes que ele pode nos relatar, como também na utilização do recurso adequado para cada situação, saber obter uma resposta a mais confiável possível desse paciente, não só
na coleta também desses dados e saber arranjá-los de uma maneira lógica para que eu possa, a partir daí, desse arranjo, chegar ao meu diagnóstico mais adequado. Evidentemente que, além de conhecimento e desenvolvimento de habilidade, eu tenho que trabalhar sempre isso com muita segurança, muita prudência, para que eu não, para que tudo isso, né, não implique numa condição errônea de obtenção de diagnóstico que vai prejudicar, com certeza, todo o tratamento endodôntico. O próprio diagnóstico endodontia, então, ele tem como objetivos principais localizar a origem da dor, a gente chama isso de dente algógeno, o dente de origem da dor. Nós também identificamos os dentes sinálgicos ou regiões sinálgicas em que está havendo uma referência de dor em outra região. Para isso é muito importante fazer esse diagnóstico diferencial não só daquilo que é doença da polpa, que é doença do periápice, se é um problema periodontal, se é um problema de outras regiões, principalmente de cabeça, pescoço, que podem estar originando uma dor dentária, e avaliar especificamente qual é a condição, qual que é o estado da nossa polpa, se ela está viva, se ela está morta, se ela está alterada e que situações que nós vamos ter que intervir de uma maneira mais urgente ou não. Então, para isso, né, nós realizamos muitos testes, né, além de conversar, de observar muito bem o paciente nesse exame físico clínico, também observar e fazer testes mecânicos. Nós vamos passar por todos esses testes, testes específicos para serem realizados, testes pulpares, realizados na polpa, para obter uma informação de sensibilidade e de vitalidade dessa polpa o mais apropriadamente possível, e também utilizar os recursos de imagem, né? Vocês sabem que a partir daí a gente vai utilizar muitos exames radiográficos, em algumas situações exames tomográficos, e existem muitos outros também que evidentemente vocês vão conhecendo com o passar do tempo. Então, essa anamnese, o exame físico clínico, vocês já viram isso em outras disciplinas, é uma condição comum que a gente deve relatar, né, e obter essa informação desse meu paciente, mas evidentemente que os testes complementares, que é o foco principal dessa nossa conversa hoje. Sempre nós temos que ter uma ficha característica, essa ficha está à disposição também para vocês, em que eu anote tudo que for possível com relação às características da dor. Aqui a gente vê do lado esquerdo se a dor é provocada, com o que ela é provocada, se ela é localizada ou se também se ela é espontânea, provocada espontânea, localizada, ou se não, ela não está bem localizada, se é contínua e assim por diante. No exame extraoral, identificando algum sinal como edema, fístula, etc., a parte ganglionar, a gente pode fazer um exame de palpação ganglionar. O exame intraoral, se tem um edema, uma fístula, um pólipo, bolsa periodontal, com a mobilidade, né, o grau de mobilidade dessa bolsa periodontal, todos esses exames nós temos que realizar nesse paciente para chegar a um diagnóstico mais adequado. E, evidentemente, observar com bastante cuidado o nosso exame radiográfico. Os testes mecânicos e pulpares extremamente importantes, a gente vai anotando se é positivo, se o declínio dessa resposta ela é rápido, se o declínio é mais lento. Fazemos toda essa identificação para que a gente chegue, evidentemente, a uma condição de obter um diagnóstico clínico que nós chamamos, como a gente pode ver aí ao centro, à esquerda, um diagnóstico clínico provável. Né? Só que essa probabilidade é muito grande de acontecer, mas a gente chama ainda de diagnóstico clínico provável porque, principalmente, a gente vai obter a informação final quando dá a opção por fazer uma cirurgia de acesso, de abrir esse dente, vamos obter essa informação nesse momento do acesso ao dente e de visualização do conteúdo pulpar. Então, a partir daí, então, vamos conversar um pouquinho sobre os exames que a gente realiza, não só no exame extraoral, que ele tem que nos oferecer uma observação na observação clínica, algum detalhe que diferencia esse paciente na normalidade. Isso normalmente é comum que a gente encontre situações de edemas relacionados a abscessos,
as situações que são as situações mais comuns, né, que há uma certa disformia facial pela própria expansão desse abscesso, geralmente um abscesso agudo, e também podemos observar na face do paciente algumas fístulas, inclusive fístulas extraorais, fístulas cutâneas, que em algumas situações estão relacionadas com problemas dentários, como no caso dessa paciente, que tinha uma fístula cutânea relacionada com o incisivo central inferior. Isso, quando a gente vê fístula, a gente vai guardando essas terminologias. Quando da presença de uma fístula, evidentemente que nós temos um abscesso crônico. No exame intraoral, cada vez mais nós vamos obter informações não só também de disformias que podem acontecer no periodonto, relacionado tanto com abscessos agudos como com cistos, que também estão presentes, né? Extra e intraoralmente, a gente pode observar algum tipo de alteração, mas também os abscessos agudos são aqueles que causam maiores alterações do ponto de vista intraoral. Nesse caso, à esquerda relacionado com um incisivo lateral superior, que ele tem uma curvatura disto-palatina, então é de se esperar que ocorra edemas para a região do palato, e a mesma acontecendo ali à direita, no superior, com um pré-molar superior, ou seja, uma raiz palatina envolvida num abscesso agudo, você vai ter a formação de esse edema para essa região. Então, isso também acontece não só com relação aos edemas, como também com relação às fístulas. Aqui a gente vê fístulas no palato relacionadas com o incisivo lateral superior, porque ele tem a curvatura parapalatina. É muito mais comum encontrar essa fístula aí do que para vestibular, evidentemente. Da mesma maneira que o incisivo central superior, você vai encontrar fístulas e edemas mais para vestibular do que para palatina. Assim como no canino superior, as fístulas e os edemas estão mais próximos da asa do nariz, né? Tanto interna como externamente. Isso pode acontecer e é bastante previsível. Para fazer esse traçado de fístula, isso também é um exame. Ou seja, se a gente já observa uma fístula intraoralmente, a gente sabe que esse traçado ele deve ser realizado imediatamente, né? Logo que você vai fazer o exame radiográfico. Como é que ele é realizado? A gente passa um anestésico tópico na área, coloca um cone de gutta-percha através dessa comunicação, né, vai penetrar cuidadosamente até que ele encontre uma razoável resistência, o paciente não sente dor, às vezes um leve desconforto, e à medida que eu coloquei aí e instalei aí o meu cone de gutta-percha, eu vou fazer o exame radiográfico e obtenho essa imagem como eu vejo aí à direita. Bastante comum, vários tipos de edemas intraorais, então o exame intraoral geralmente ele está relacionado com a obtenção de algum sinal, seja o edema relacionado com o abscesso agudo, seja uma fístula relacionada com o abscesso crônico. Às vezes você vai servir também para a gente diferenciar se um abscesso é periodontal ou periapical. Às vezes abscessos periodontais eles estão mais próximos do colo dentário do que os abscessos periapicais, que estão mais distantes do colo dentário. Cistos periapicais, a gente vê aí também como sinal esse abaulamento, né, esse edema, muito bem identificado, mas também tenho que usar o meu diagnóstico diferencial nessa situação. Ou seja, nessa situação você teria uma série de possibilidades. Na verdade, era um adenoma. Como é que eu sei que esse edema não estava relacionado com um abscesso agudo? Porque abscesso agudo está relacionado com uma necrose pulpar. E esses dentes foram feitos testes e apresentavam uma sensibilidade pulpar. Então, os dentes estavam com polpa viva. Então, não poderia ser um abscesso agudo. Às vezes, dentes fraturados também eles apresentam fístulas depois de determinado tempo, essas fístulas muito próximas do colo dentário. Então, isso pode também ser um diagnóstico diferencial. A gente vê aí uma fístula próxima do colo dentário, um dente que está fraturado, e evidentemente que essas fraturas, principalmente em nível vertical, elas não podem ser
tratadas, né? Então o tratamento é a própria exodontia do caso. Nessa inspeção que eu faço inicial também, nessa coleta de dados, eu tenho que observar ali, ó, fístulas relacionadas com fraturas, tá? Uma fratura bem ao centro do dente, né? Que outras identificações de situações que parecem dentes fraturados, que têm que ser melhor observadas. Tudo isso eu coleto durante a minha inspeção. Vou coletando todos esses dados e a partir daí eu vou anotando na minha ficha toda essa suspeita que eu tenho de áreas fraturadas. Então, verifiquem o explorador, né, forcem um pouco o explorador, né, suavemente nessas regiões e percebam se há um distanciamento desses fragmentos, o que vai identificar uma área fraturada. Muitas vezes também você não tem esse distanciamento dos fragmentos. Então, isso também é um dado para ser anotado, né, que não foi distanciado, esse fragmento não foi separado, mas mesmo assim ainda fica a suspeita de uma área fraturada. A gente pode observar, claro, aqui com o microscópio, dentes que têm fraturas, né, dentes fraturados, e nesse caso também era acompanhado de uma bolsa periodontal, o que às vezes acontece em casos de fraturas. Hoje em dia até o próprio exame tomográfico facilita muito isso quando a gente não tem clinicamente nem radiograficamente uma desconfiança de fratura, mas o paciente ainda apresenta dor, né, às vezes até uma fístula em nível de terço médio, um pouco próximo da parte do colo dentário, que nos faz exigir a tomada tomográfica. Nesse caso, na tomada tomográfica, a gente percebe que veio um laudo, né, identificando uma solução de continuidade na raiz desse dente, o que identifica um caso de fratura, que pode ser bem observado aí nessas imagens. Dentro dessa inspeção também a gente pode e deve observar com bastante cuidado alterações de cor, né? Elas podem identificar várias coisas para a gente, que um dente tem necrose pulpar, que ele tem trauma dental, que ele tem calcificações, que ele tem reabsorções internas, geralmente com cores diferentes, necrose, uma cor mais amarronzada, trauma dental, uma cor mais avermelhada para amarronzada. Com o passar do tempo, a trauma pode levar à necrose e deixa o dente mais amarronzado, as calcificações deixando o dente mais amarelado, reabsorções internas, quando elas são em nível cervical, elas podem sim trazer para a gente uma imagem de que a gente chama de mancha rósea, uma mancha mais arroxeada, mais avermelhada, e mesmo quando você tem decomposição de material restaurador, você pode ter nessa situação uma alteração de cor que fica mais acinzentado, né? Fica mais próximo do cinza. Existem uma série de exames e testes mecânicos que nós vamos realizar também com o nosso paciente. Esses testes mecânicos eles envolvem desde a sondagem periodontal, para a gente observar como é que está o periodonto nessas condições, e a gente tem que saber que a sondagem periodontal ela tem que apresentar a gente uma condição de normalidade quando ela não penetra mais do que décimos de milímetros da nossa sonda. A gente percebe que o espaço ele é bastante controlado, causa até uma certa isquemia, porque a gente não consegue penetrar isso em profundidade. Avaliando também a mobilidade do dente, que ela é extremamente importante, essa análise de mobilidade, e ela deve ser realizada assim com o cabo do espelho, apoiando o dedo, né, por palatino, né, de preferência. Então a gente pode até fazer uma condição de testar esses dentes, verificando que ele está em normalidade, que é particularmente importante em casos de abscesso agudo. O abscesso agudo, a polpa necrosa, vai indo para o periápice, ela sai do periápice e começa a romper as fibras do ligamento do dente. E esse rompimento faz com que o dente tenha uma certa mobilidade. Então, em caso de abscesso agudo, é comum a gente encontrar esse tipo de alteração. Okay? Dentre os testes mecânicos, também utilizando o teste de palpação,
nós vamos palpando e percorrendo toda a cavidade do paciente até que ele nos indique alguma região em que ele tem algum tipo de alteração. Então, os testes de palpação também eles são realizados na parte periodontal, sempre a gente pressionando, né, cuidadosamente algumas regiões suspeitas e, evidentemente, percorra toda a cavidade para que o paciente diferencie aquilo que é uma pressão normal daquilo que é uma pressão alterada. Os testes de palpação são particularmente efetivos, né, quando você tem um dente muito sensível à palpação, nas situações, né, em que você tem alguma alteração já na região periapical. Mesmo assim, alguns outros dentes, por exemplo, que a gente vê aqui no segundo quadro, de pulpite, com pulpite reversível, abscesso crônico, periodontite assintomática, eles podem estar ainda um pouquinho sensíveis à palpação. Então, coleta esse dado, vê qual que é, se ele está muito ou pouco sensível à palpação e deixa anotado ali para a gente chegar à conclusão final. O teste de percussão é outro teste realizado também vagarosamente e cuidadosamente com o cabo do espelho para que a gente possa obter uma informação não só quando eu faço a palpação em nível vertical, que ela vai fazendo em nível vertical, ela vai nos orientar o que acontece no periápice, fazendo em nível horizontal, com relação à estrutura de suporte. A gente pode fazer tanto com o cabo do espelho, também como pressionando com o dedo esse dente que supostamente está alterado. Lembrando que todo teste, e aqui também a gente mostra até teste de mordida, ele pode ser feito com um cotonete, um cotonete ou um rolete de algodão, né, que também é muito importante para que às vezes o paciente relata e fala, olha, com a mastigação esse meu dente dói. Ele é um teste de percussão. Então esse teste de percussão ele é particularmente efetivo, né, nas situações. Aí eu tenho que diferenciar se é a percussão horizontal ou a percussão vertical, sabendo que algumas patologias podem estar extremamente relacionadas com isso. Se o problema é mais em nível periapical, evidentemente que quando eu faço uma percussão vertical eu vou ter uma alteração. Se é na percussão horizontal, isso tem mais a ver com a estrutura de suporte com a parte periodontal do dente. Os exames radiográficos, vocês já tiveram uma aula específica sobre isso, a gente não tem que detalhar, né, mas talvez ele seja ainda um dos exames mais importantes para a gente e que a gente observe, tanto na coroa, na raiz, no canal, no periápice, se existe alguma alteração ou não, e anote tudo isso na nossa ficha de observação. Algumas situações radiográficas a gente até consegue observar alterações como essa hipergênese óssea, que nós chamamos de osteite condensante, que parece com uma imagem densa, radiopaca na região apical, e muitas vezes não é um problema endodôntico, ou melhor, não é um problema endodôntico, é um problema, né, de alteração óssea desse paciente, assim como outras alterações que a gente pode observar e muitas vezes até confundir no meu diagnóstico endodôntico. A partir daí também nós passamos a observar muito cuidadosamente o que acontece com a minha polpa. Né? Isso é de extrema importância para a gente saber se a polpa está viva, está morta, se ela tem algum tipo de alteração que pode ser obtida através dos nossos chamados testes pulpares. Né? Esses testes pulpares a gente até divide e classifica ele em testes de sensibilidade, que são os mais comuns, mais utilizados, como os testes térmicos, elétricos, que particularmente a gente vai utilizar mais os testes térmicos ainda, mas são chamados testes de sensibilidade, e os testes de vitalidade, aquele que a gente usa fluxometria ou oximetria, que vão avaliar mesmo as trocas de vitais do tecido pulpar, fluxo sanguíneo, troca de oxigenação, a gente deixa para conversar num outro momento e que vocês ainda não vão utilizar com tanta frequência. Mas mesmo assim está à disposição, a gente pode utilizar ali dentro da FOUSP. Dentre esses testes pulpares, então, o que a gente mais utiliza são os testes térmicos. Quando a gente fala de testes térmicos, eu estou falando de
frio e calor. Então, a aplicação de um frio ou de um calor sobre a superfície dentária, e a partir daí obter uma informação de sensibilização desse dente, principalmente com relação a se é sensível a esse teste e qual que é a duração dessa sensibilidade. Ou seja, qual que é o declínio que vai acontecer a partir da minha aplicação. E independentemente do teste que é utilizado, nós vamos, de uma maneira bastante simples, bastante adequada, saber que uma resposta num dente vivo, normalmente, para o paciente, ele deve ser obtido dentro dos primeiros 5 segundos de aplicação. Então, tanto o frio como o calor, se eu vou colocar, a gente vai ver como é que faz, eu vou colocar, se eu não obtiver dentro de 5 segundos, eu removo, repito o teste, né, mais uma vez ou mais 2 vezes, até que eu obtenha uma informação ou até que eu considere isso como uma resposta negativa. Então, com relação ao teste com frio, né, o teste mais utilizado que a gente tem, esse teste com frio é um teste que ele vai estimular, né, as fibras nervosas, principalmente que estão na periferia do dente. Também tem uma alteração com relação à vasoconstrição dessa polpa e existem algumas limitações com relação a ele também. Né? A gente dá preferência para a utilização de... Antigamente a gente até utilizava um teste com bastões de gelo, só que isso em 5 segundos o gelo já derretia, ele podia atingir algumas fibras periodontais. Hoje em dia a gente utiliza o teste com gás refrigerante. Então a gente borrifa numa bolinha de algodão ou num cotonete e aplica sobre o dente. Como é que é feita essa aplicação? Essa aplicação, então, inicialmente, e todos esses testes que eu estou falando para vocês, inclusive de palpação, percussão, ele deve ser feito sob isolamento relativo e sempre iniciando por um dente que não é suspeito, para que eu saiba qual que é o nível de normalidade desse meu paciente. Depois eu vou aplicá-lo no dente que é o dente suspeito. Então, inicialmente, apenas eu vou tocar a superfície com a bolinha de algodão borrifada com o gás refrigerante, eu toco a superfície e tiro. Se o paciente não sentiu nada, eu deixo até 3 segundos e tiro. Claro que se ele sentir nesse momento, eu já removo antes. E se ele não sentir, eu borrifo novamente e aplico por até 5 segundos. Se dentro desses 3 testes que eu fiz, toquei, deixei 3 segundos e deixei 5 segundos, não obtivermos uma resposta, eu considero isso como uma resposta negativa desse dente. Tá? Se ele tem uma resposta dolorosa intensa, ou seja, que ela dói demais quando eu aplico o teste, e ele fala assim, olha, está doendo demais, a dor não declina, está demorando muito para declinar, ainda está doendo esse dente, eu considero esse dente como um dente possível de ter uma pulpite irreversível sintomática. Num dente sadio, se eu aplicar nos dentes, a gente tocar, a gente vai sentir. Ou num dente que tem uma pulpite reversível, eu vou ter um declínio rápido. Ou seja, apliquei, tirei, normalmente a dor já cessa. Então é isso que a gente tem que usar como referência. Já no teste com calor, ele é pouquíssimo utilizado hoje em dia, porque a gente consegue obter as informações que a gente precisa já com o teste com frio. Nesse teste com calor, também a gente vai fazer uma aplicação, ele é bastante limitado, né? Mas ele vai sensibilizar tanto fibras nervosas do tipo A como do tipo C. E dentre essas informações que a gente pode obter, a gente vai obter uma informação importante aplicando principalmente em dentes que têm pulpite irreversível sintomática, em que a dor com calor ela é muito mais forte. Então, podemos aplicar com um bastão de gutta-percha, sempre colocando sobre ele uma base de vaselina ou endo-PTC, né, para que a gente possa obter, não grudar, né, a gutta-percha sobre a superfície do dente. E muitas vezes ele é um teste que apresenta falsos negativos. Né? Nem sempre um paciente vai responder normalmente com a aplicação do calor. Então a gente pega um bastão de gutta-percha, aquece sobre a chama de uma lamparina, utilizando
algum outro tipo de calor e aplicamos sobre o dente. Essa aplicação com taça de borrachas não é tão efetiva. Então, o teste com calor aplicado dessa maneira que está disposta aqui à esquerda, como a gente pode ver, aplicando endo-PTC ou vaselina e depois a gota-percha aquecida, a gente faz esse isolamento, aplica o teste e obtém informação que ela é particularmente efetiva nas situações de pulpite irreversível sintomática e o declínio é bastante lento. Mas isso eu posso obter, inclusive, com o gás refrigerante, como já foi descrito. Apesar de tudo isso, eu tenho que saber que todos esses testes são muito subjetivos, né? Que eu tenho que causar dor no paciente para obter uma resposta. Então, cabe a gente controlar tudo isso, fazer uma análise de todos esses dados que eu estou obtendo, né, nessas situações e, evidentemente, que algumas situações vai exigir de um cuidado maior ou obtenção até de uma resposta mais efetiva em algumas situações, com outros tipos de testes que a gente vai ver mais adiante, que são testes como oximetria de pulso, como fluxometria, que a gente vai deixar para um outro momento para poder discutir um pouco mais. Então, a ideia aqui é a gente dar uma noção geral dos testes que são realizados e, a partir daí, eu conseguindo obter uma resposta, se dói muito com uma coisa, se o declínio é lento com outra, se eu observei um sinal, uma sintomatologia diferente, né, uma fístula, um edema, coletar todos esses dados para, a partir daí, eu somar tudo isso e chegar ao diagnóstico mais adequado, que é o que a gente vai conversar na nossa próxima aula. Então, fica aqui um abraço e o convite para vocês assistirem a próxima aula sobre diagnóstico bucal. Grande abraço.